para eu virar um tributarista, né? Para eu seguir essa carreira de tributarista, como que eu faço? Como que eu faço para iniciar, né? São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas também a mais um episódio desse podcast Tributarista do Futuro. Eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E hoje o episódio é o número 37, tá rendendo esse podcast, tá rendendo, 37 já. 37 episódios já. Já, estamos chegando aí no 40 já. O tema de hoje vai ser como iniciar na carreira de tributarista? A gente falou muito sobre transição de carreira, os sinais que identificam que você não está na tua carreira certa, na carreira que você deveria estar, ou pelo menos não está do jeito que deveria estar. Como a gente está sempre falando aqui da carreira do tributarista, e principalmente do tributarista de inteligência de negócios, é algo que o pessoal sempre pede, tá? Então, para eu virar um tributarista, né? Para eu seguir essa carreira de tributarista, como que eu faço? Como que eu faço para iniciar, né? Primeiro, Lê, então, fala para a gente mais sobre o que é a carreira de tributarista. Ela serve para quê? Para fazer o quê? Conta um pouquinho para a gente. Então, vamos lá, né? Como eu sempre falo, vamos começar do início, né? Começar do começo. Então, vamos lá. Quem é o tributarista? O tributarista é um profissional estratégico que auxilia os seus clientes a entender toda essa complexidade que é o nosso sistema tributário nacional. Então, ele auxilia o cliente a gerir melhor os seus tributos de forma estratégica, aqueles clientes, né? Vamos pegar clientes que são contribuintes, né? Então, o tributarista em si, ele pode atuar tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Afinal, todos somos pagadores de tributos e todos somos contribuintes, independente se somos pessoas físicas ou pessoas jurídicas, certo? Então, o tributarista é aquele profissional que vai auxiliar os contribuintes na tomada estratégica de decisão. Então, se é uma empresa, né, ela quer saber como que ela pode otimizar a sua carga tributária. Ela precisa de um profissional estratégico para auxiliá-la nisso. Ela quer saber se ela está recolhendo devidamente seus tributos, né, ou se eventualmente está recolhendo para mais, está recolhendo para menos. Então, o tributarista vai auxiliar. Ela quer saber como que ela faz para gerir. Muitas empresas têm passivos tributários, muitas pessoas físicas também acabam sendo autuadas pelo fisco, né? E quando eu falo fisco, aí eu estou falando, a gente tem 3 esferas de fisco, né? Fisco municipal, fisco estadual, fisco federal, cada um com a sua competência delimitada na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei de hierarquia máxima aqui no Brasil, e que delimita quais são os tributos que cada um desses entes podem instituir e podem arrecadar. Então, quando a gente fala de contribuinte, nós temos contribuintes de tributos municipais, estaduais e federais. E aí, muitos deles se tornam devedores do leão, né? A gente chama de uma forma carinhosa, né? Uma forma carinhosa, chamamos o fisco de leão, e a Receita Federal é o fisco federal, né? A Receita Federal é o fisco federal, é quem aí o ente que arrecada os tributos federais. E esse profissional, chamado tributarista, é o que vai auxiliar quando os contribuintes também, nessas hipóteses em que eles já são devedores do leão, a poder verificar se esse valor é realmente devido, a fazer a defesa, ou haver instrumentos, aí existem diversos instrumentos disponíveis na legislação para levar regularidade, né, para poder fazer essa gestão do que a gente chama de gestão de passivo tributário, né, são essas dívidas tributárias, no sentido de amenizar, reduzir, ou realmente levar, né, promover instrumentos de um pagamento de forma que o contribuinte consiga aí, ter uma chamada certidão negativa de débitos, né, ou a CND, ou como a gente fala em termos mais técnicos, quando o contribuinte deve, mas ele está numa situação regular, certidão positiva com efeitos de negativo. Então, o tributarista é o que vai promover isso, né, em sentido lato. Mas o tributarista, e aí a gente entra no nosso tributarista querido, que é o tributarista de inteligência de negócios, ele é o profissional que vai agir estrategicamente para o cliente pessoa jurídica, para as empresas. Então, vai levar estratégias para as empresas realmente usarem a tributação como um instrumento de crescimento, um instrumento de ganho
de competitividade. Letícia, mas como assim, né? Tributo, poxa, tributo é um ônus pesado para as empresas. Sim, gente, todas as empresas têm que pagar tributos, todas, todas, todas. E sai na frente aquelas que sabem gerir melhor, sabem pagar a menor quantidade de tributos permitida pela legislação, sem trazer um risco, e também olhar esses dados tributários que as empresas produzem, né? As empresas são grandes produtoras de dados tributários, porque hoje toda a contrapartida com o fisco, né? Quando a gente fala de pagamento de tributos, não é pura e simplesmente ir lá e pagar uma guia para o fisco. Não, você tem que declarar o montante devido, declarar diversas informações que vão servir de base para calcular quanto que você vai pagar efetivamente de tributo. Então, todas essas informações, ou assim, a grande maioria delas hoje estão em formatos digitais, né? Estão aí na internet. E saber olhar esses dados tributários de forma estratégica também vai fazer com que a empresa ganhe competitividade. Então, o profissional chamado tributarista de inteligência de negócios é esse profissional que serve como um instrumento, um veículo para a empresa ganhar competitividade no mercado, tá? De forma segura, de forma regular, né? Fazendo ilícita, gente, por favor. De forma correta. Então, esse é o profissional, o tributarista. E aí, Lele, você me perguntou quem é que pode ser um tributarista? Isso, muito importante, o pessoal sempre pergunta isso, né? Pode iniciar nessa carreira de tributarista quem com ela se identificar. Quem achar que faz sentido para a sua vida seguir esse lado profissional. Então, ao contrário do que muitos pensam, para ser tributarista, você não existe uma faculdade, né? Não existe lá um curso de graduação de formação de tributaristas, não existe isso. Então, para ser tributarista, você tem que estudar, tem que se capacitar, tem que entender tudo isso, mas não existe uma né? Não é uma atividade, não é uma carreira regulamentada, não existe um órgão de classe que delimite isso, não existe aí uma instrução do MEC que fale que para ser tributarista tem que ter XYZ de competência. Não existe realmente a necessidade, o interesse e o estudo, né, em relação, todo tributarista, primeiro, precisa dominar muito bem todo esse contexto do sistema tributário nacional, entender, sim, um pouco de hierarquia de leis, entender como que funciona a legislação, então, prescinde de um estudo, mas não prescinde necessariamente de uma graduação específica. O que acontece é que nós temos os nossos top também, que acabam migrando para a área tributária, como advogados, contadores, e aí a gente vê outros profissionais aí, como administradores, economistas, aí que acabam se interessando por essa área, mas hoje cada vez mais você tem pessoas de múltiplas, né, de múltiplos backgrounds aí migrando para a área tributária, por ser uma área que ela é uma área democrática, né, é uma área que tem um amplo mercado, porque hoje todos somos contribuintes, né? Todos somos contribuintes, então assim, todo mundo precisa de um tributarista, né, todo mundo tem essa necessidade. Talvez as empresas não saibam ainda que elas têm essa necessidade de ter um tributarista. Muitas empresas acham que elas só precisam de um contador. Mas o contador muitas vezes não dá esse olhar estratégico para as empresas. Letícia, mas você fala que pode ter outras áreas, mas você é advogada. Sim, gente, porque o que acontece? Existe aí no mercado, e eu estou há 17 anos no mercado, existe aí uma crença limitante de que só advogado pode ser tributarista. E eu acredito que isso realmente veio por um contexto de que de repente nasceram tributaristas do meio jurídico, né? Isso dentro da cadeira do direito, a gente estuda direito tributário, dentro da cadeira do direito, a gente estuda direito constitucional, a gente estuda as leis, né? Então, realmente, o advogado, ele tem um background mais, vamos dizer, mais sólido e que facilita ele migrar para a carreira tributária. Eu falo que é o top one porque realmente é o mais fácil, o que vai exigir menos esforço para você migrar para a área tributária, para você seguir a carreira de tributarista, é o advogado. Porque, por mais que na faculdade ele tenha uma cadeira muito pequena de direito tributário, ele comece a estudar, ele já vem como eu falei, com esse background de ler e interpretar as leis, de olhar, né, não propriamente lei tributária, mas a lei
de um contexto geral, ele já vem estudado, ele entende um pouquinho sobre negócios, ele já sabe quais são os tipos societários, ele entende já, ele já vem, assim, da faculdade com um background já previamente formado que vai auxiliá-lo a ingressar na carreira de tributarista. Então, para o advogado, vamos dizer, né, ele já estudou 5 anos numa faculdade, ele passou por todas teve uma visão, assim, de todas as áreas do direito, ele estudou, passou na OAB, e para fazer a prova da OAB, você tem que escolher uma especialidade, e uma dessas especialidades é o direito tributário, então já tem muito acadêmico, estudante de direito, que já, desde a época da faculdade, já se interessa pelo tributário. De repente, já teve um estágio, e aí, Gi, deixa eu falar, já que a gente está falando como iniciar na carreira de tributarista, se você é bacharel, não, se você é acadêmico de direito, tá, você ainda não é advogado, eu acho que eu vou adiantar um pouco do nosso roteiro, mas eu vou ter que falar isso porque vale a pena, sabe, faz parte do contexto, olha só. Se você é acadêmico de direito, e se você vê que o tributário é uma área interessante para seguir, já vá procurar durante a faculdade um estágio em um escritório. Dica de diamante isso daí, hein, gente? Um estágio em escritório que seja especializado na área tributária ou que tenha dentro, né, dentro ali das suas áreas de atuação, a área tributária. Por quê? Porque não tem melhor forma de aprender do que a prática, do que você vivenciar. Nem que seja para no início de carreira você redigir uma procuração, sei lá, você fazer coisas muito básicas, mas tudo é muito válido. O profissional que está cursando direito e já se identifica com a carreira de tributarista, deve já na faculdade busca um estágio, busca ter essa experiência. Mas eu comecei fazendo estágio, tá? Não que necessariamente você precise fazer estágio, não que se você não tiver feito um estágio durante a faculdade, você nunca vai ser um tributarista, não, né? Porque senão não estaria falando que outros profissionais de outras áreas podem ser tributaristas. Mas se você está nos ouvindo, você é acadêmico de direito, se interessou pela área tributária, tenta fazer um estágio, tá? Pode ser, como a gente tem aí profissionais do Brasil todo, ou estudantes do Brasil todo que nos ouvem, é possível, sim, que na sua cidade não exista essa oportunidade, e que por uma limitação geográfica você não tem essa oportunidade. Por mais que hoje em dia os escritórios estão abrindo muitas vagas home office, né, como a gente abriu no escritório vaga home office, a gente está contratando pessoas de outros lugares do Brasil para trabalhar home office para nós, então, querendo ou não, a pandemia também já deu uma flexibilizada nisso. Mas pode ser que você tenha uma restrição aí de oportunidades. Tudo bem, se você tiver essa restrição, não se dê por vencido, tá? Não se dê por vencido. Porque, como eu falei, a carreira de tributarista é uma carreira democrática. Você só precisa gostar dela e gostar de estudar e gostar de pesquisar, né? Somos exímios pesquisadores, exímios estudantes, eternos estudantes. Mas vamos lá, para você que já é advogado, já é ou bacharel em direito, tá? Mesmo que não tenha pego a OAB, ou para você que já é advogado e quer se tornar tributarista, tá? Saiba que você vai poder atuar em todas as áreas que o tributário te oferece. Por quê? Porque existem algumas áreas que dentro do tributário são privativas aos advogados. Quais são essas áreas? Atuar perante o Poder Judiciário, e a gente tem um grande nicho dentro do tributário focado nos advogados tributaristas, que é o nicho das teses tributárias, que são aquelas teses que os tributaristas vão pensar, os tributaristas cientistas, pesquisadores, aqueles que gostam de construir, né, eles criam essas teses e acaba que isso vira uma possibilidade de atuação para qualquer um da área. Então, essas grandes teses que trazem redução da carga tributária para os clientes são elaboradas e são distribuídas no Poder Judiciário com a atuação de um advogado, tá? Então, precisa ser um advogado para atuar com teses tributárias, ok? Além disso, existem tributaristas pareceristas, como, por exemplo, o professor Paulo de Barros Carvalho, o professor Heleno Torres, e vários outros catedráticos, né, que esses professores, eles já vêm de uma cadeira mais de uma academia, né, eles são cientistas, eles pesquisam, eles estudam profundamente o sistema tributário,
e eles se desenvolvem na atividade profissional fora da academia como pareceristas, né? Então, eles dão pareceres, e esses pareceres, como se tratam, né, de análises jurídicas, também são próprios de advogados, tá? Então, o tributarista que já é advogado, saiba que ele vai poder atuar de uma forma muito completa como tributarista. Além disso, no Poder Judiciário, não apenas com teses tributárias o tributarista trabalha, mas também com gestão de passivo tributário. Por quê? Porque, como eu falei, os contribuintes que receberam uma autuação do fisco, chega um momento que o fisco vai cobrá-los judicialmente, por meio de uma ação chamada execução fiscal. E aí, para a defesa desse contribuinte na esfera judicial, apenas um advogado tributarista é capaz de atuar em defesa desse contribuinte, tá? Então, quando a gente fala de iniciar, e como que eu vou iniciar, Letícia? Então, me interessei, eu sei, eu tenho essas possibilidades, a gente vai ver que não são as únicas, tá? Vou, ao longo ainda desse episódio, vou falar das oportunidades que todos têm, né, mesmo os não advogados. Agora eu só estou concentrando no que apenas o advogado tributarista pode fazer, tá? Mas a gente vai ver que tem um universo de oportunidades, onde que está o filé mignon, inclusive, de ser tributarista, está fora, né? Está fora dessas áreas aqui, que são áreas muito rentáveis, inclusive, né? Não vou falar que tudo na área tributária é muito rentável, a gente só precisa saber cobrar bem, né? Porque quando a gente dá um bom resultado para o cliente, a gente agrega valor, a gente também é remunerado na mesma proporção. Mas como que você inicia? Então, né, um primeiro passo aí é você estudar, né? Não tem como estudar, começar a se capacitar na área. E aí, não preciso nem dizer, existem diversas oportunidades aí, se você quiser nichar, eu quero começar com teses tributárias. Você tem excelentes profissionais no mercado ensinando teses tributárias, tá? Então, hoje a gente tem o professor Marcos Helvas, do IBJUS, que o foco dele são teses tributárias, ele ensina teses tributárias, tá? Tem a querida Isabela, a Isabela Albuquerque, que também ensina só teses tributárias. Até o Oswaldo, que é nosso aluno em comum, veio pela Isabela e depois migrou para saber explorar mais coisas dentro da área tributária. Tem a minha xará, Letícia Volt, nunca sei pronunciar o sobrenome da Letícia, mas a minha xará, nossa xará, né? Nossa xará, que ela ensina muito bem sobre a prática tributária do advogado, né? Ensina a execução fiscal, né? Toda essa parte de defesa, de processos administrativos judiciais, então ela é uma boa professora nichada, né? E tem a querida professora Fabiana Tomé também, que ensina muito a parte judicial, né, a parte das teses, mas ela vai um pouquinho mais a fundo, ensinando todas as técnicas judiciais, né, estratégicas, assim, são profissionais muito nichados no ensino do advogado tributarista, tá? E são profissionais excelentes aí do mercado, que eu falo assim, né, que o bom da nossa área tributária é que nós não somos concorrentes, a gente se ajuda, porque há mercado para todo Sim. mundo, e o tributarista, ele é um eterno estudante, então ele todos têm o seu lugar ao sol. E ele precisa fazer muitos cursos ao longo da sua jornada, da sua vida profissional. Então, eu esqueci também de citar o meu querido Lucas Braga, né, não posso deixar de citar o Lucas, meu querido parceiro também, que tem uma empresa de educação na área tributária muito focada nos advogados, então o Lucas também tem aí treinamentos excelentes eu acredito que o Lucas ele pega coisas mais avançadas também, o Lucas, ele tem, como é uma escola, ele tem vários cursos na carteira dele, não é propriamente nichado, tá? Então, são todos meus colegas de profissão que, assim como eu, estão aí, né, exercendo esse propósito de trazer mais profissionais capacitados para a nossa área. Então, a gente tem, né, como os advogados, eles têm que começar a estudar, gente. E olha, o que eu vou dizer? Tem muito conteúdo excelente, gratuito na internet, tem muito conteúdo excelente, eu citei os top aí, junto comigo, com meus parceiros de jornada. Então, assim, você quer ir para os top, vai para os top que eu citei. Todos, assim, o que eu vejo é que a gente não pode se limitar, sabe, Lelê? Principalmente para quem conhece o tributário por meio das teses, excelente porta de entrada, mas não se limite.
Por quê? Porque para ser um bom tributarista, a gente tem que ter uma base, um alicerce muito forte, né? Então, só saber uma parte não nos torna um tributarista completo. E eu digo que vender teses ou fazer teses não é ser tributarista, né? Ser tributarista é muito mais, é auxiliar de forma estratégica os clientes, os contribuintes, né? Então, como eu nicho no tributarista de inteligência de negócios, que é você conseguir auxiliar as empresas a crescerem de forma sustentável, né? Olhando tributação como algo estratégico. Então eu falo, não adianta você só chegar para uma empresa e vender uma tese. Não adianta, por mais que eu querer falar que você é tributarista porque vende uma tese. Não, gente. Quem foi o verdadeiro tributarista foi o que criou a tese, né? Esse que teve que pesquisar, estudar, entender e criou. Esse foi um tributarista mesmo, um advogado tributarista raçudo ali, pesquisador, cientista. Agora, você replicar uma tese e falar que você é tributarista, porque você entendeu como que é, não, gente, porque a empresa vai te demandar de outras coisas. Teu cliente demanda de todas as dores que ele tem. E se você não tem um alicerce, uma base muito boa, você não vai conseguir auxiliá-lo. Então, quer iniciar na área tributária? Inicie estudando. Estuda, tá bom? Quer iniciar direito? Estuda. Quanto mais prática na área, mais experiência, mais tributarista ela vai ser. É melhor, mais bem capacitada e mais bem, assim, reconhecida com uma autoridade maior a pessoa vai ter, né? Lili, deixa eu só comentar uma coisa, né? Muitos me perguntam sobre pós-graduação, se a pós-graduação é um instrumento para se iniciar na carreira de tributarista, tá? Pode ser, sim, principalmente, como a gente está falando agora para advogados, eu até diria que é um percurso normal, né? Tem muitos advogados que saem da graduação e vão para pós-graduação. Inclusive, na minha época, era isso, a gente não tinha a tamanha difusão do conhecimento como a gente tem hoje em dia. Então, era muito mais restrito. Você saía da faculdade, você tinha pouquíssimas opções de pós-graduação, e na minha época, 2003, 2004, que eu me formei, não tinha EAD, não existia formação à distância, né, na verdade, existia, a única formação de tributarista à distância que tinha era a nossa, do IBPT, que era o curso de formação de tributarista, que já existe desde 1999, inclusive. Mas exatamente, só que eu ajudei a escrever alguns módulos na época. Deu um glow up. Então já existia, mas era muito iniciozinho ainda, muito pouquíssimas pessoas conheciam, a gente não tinha essa difusão do conhecimento tão grande, então era um percurso normal, você saía da graduação e ia para pós, né? Ia para pós da graduação e eventualmente para o mestrado, doutorado, principalmente para quem queria seguir essa área mais acadêmica, assim, ia para o mestrado e doutorado. Mas hoje em dia, o que você tem que ver, gente? Primeiro, pesquisar muito, porque hoje a oferta de pós-graduação é gigantesca. Então, tem muitos cursos de pós-graduação na área tributária. Então, primeiro passo, vai fazer uma pós, pesquisa conteúdo programático, a grade, os professores, tá? Vê quem são os professores, vê quais são as disciplinas, o que está sendo ensinado ali dentro da pós-graduação. Segundo, a pós-graduação, ela vai te dar um alicerce mais teórico, tá? Dificilmente você vai ter uma pós-graduação que te ensine a prática. Então, a prática você vai adquirir com os profissionais do mercado, que daí são os profissionais que estão, como eu, capacitando outros profissionais, são esses que eu citei anteriormente. Então, uma pós-graduação, de repente, ela te dá um bom alicerce teórico, tá? Um bom alicerce teórico, se você é advogado, para saber fazer, para ser melhor pesquisador, para você ter esse olhar mais científico da coisa. Só que a pós-graduação não te ensina a ganhar dinheiro, tá? Então, tenham isso em mente, a pós-graduação não ensina ninguém a ganhar dinheiro na área, tá? Então, ela, por conta disso, ela acaba sendo opcional. E hoje em dia, entre optar por alguma formação que vai te dar a possibilidade de você sair dessa formação e já ganhar dinheiro, é melhor do que você optar por uma pós-graduação. Por isso que é bom pesquisar grade, tá? Porque às vezes você tem formações que você vai ter investimento menor, você vai investir muito menos do que uma pós-graduação, e vai te dar um resultado financeiro, que no final das contas é o que a gente quer, né, Lelê? Ninguém entra numa profissão para não ganhar, porque a gente precisa alimentar os barrigudinhos lá de casa. Barrigudinhos, precisamos. A gente precisa alimentar os barrigudinhos lá de casa. Então, só tomem cuidado com isso. Letícia, mas não vale a pena fazer uma pós-graduação? Tem pós-graduação que vale, sim.
principalmente se o teu objetivo é se você já está numa estrutura, então, muitas pessoas que começam num estágio, acabam sendo efetivados, não estão propriamente preocupados em conquistar clientes, estão preocupados em se capacitar tecnicamente cada vez mais. Então, hoje eu vejo que pós-graduação é muito válido para quem não quer empreender na área, tá? Se você quer empreender na área, não vá para pós-graduação, vá para capacitação direta, cursos que vão te ensinar a ganhar dinheiro e vão te ensinar a técnica também. Agora, se você já está dentro do escritório, tem uma estrutura, tua ideia não é empreender agora, se bem que eu sempre falo do mindset empreendedor, mas a tua ideia primordial não é conquistar cliente, é mais executar bem o seu serviço, então, de repente, a pós-graduação é sim. Talvez seja uma boa ideia. Uma boa ideia para você. Inclusive, eu sou professora do SERS, né, eu dou aula de compliance tributário, convidada nesse ano de 2021, muito feliz, inclusive, pelo convite do professor Eduardo Sabag. E a pós-graduação do SERS tem uma grade, no tributário, tem uma grade bem interessante, inclusive é uma pós que coloca compliance tributário, né, e nem todas as pós-graduações colocam compliance tributário. Aí já está uma dica de pós, né, Lê? Que o pessoal já vai ter um posto conhecido lá. Vocês vão me ver lá na pós-graduação do SERS, tá? E para quem não sabe o que é o SERS, é o Centro Educacional Renato Saraiva, do professor Renato Saraiva, tá? Então, quem comanda lá o tributário são dois grandes colegas de jornada, que é o Eduardo Sabag e a professora Josiane Minardi, né? A Josi, querida também, ambos já foram professores de BPT, inclusive, então, super, nossa, professor Eduardo Sabag, não preciso nem dizer, né, um fera, assim, o nome se auto-explica, né? Não, e a Josiane Minardi também, são duas referências na área tributária, principalmente para os advogados tributaristas, né, então, professores muito bons, e eles que comandam a pós-graduação do SERS, tá? A Josi é mais assim, direcionada à preparação para a OAB, mas ela também já está coordenando alguns cursos de pós lá dentro do SERS. Então, gente, acho que já deu para dar um bom panorama aí, né, Lelê? Então, vamos falar do nosso top 2, né, no nosso ranking aí. Então, realmente, a gente tem os advogados em primeiro lugar e, em segundo lugar, os contadores. Deixa eu explicar por que os contadores estão em segundo lugar. Porque, assim como os advogados, eles já vêm da graduação, eles já estudam tributário na sua graduação. Claro que para um foco mais relacionado ao dia a dia, né, da contabilidade da empresa, da parte fiscal, né? Se a gente for pegar a contabilidade de uma forma geral, nós temos a contabilidade responsável pela entrega dos demonstrativos financeiros, né, balanço patrimonial, os balancetes, enfim, tem uma série ali de demonstrativos financeiros, demonstração de resultado do exercício, enfim, não vou fazer um podcast técnico hoje, né? Tem bastante. Tem, dentro da contabilidade, então, o profissional da contabilidade, ele tem essa obrigatoriedade de fechar ali os demonstrativos financeiros, mas também de fechar a parte fiscal, né, as chamadas obrigações tributárias acessórias, que são as declarações, emissão de nota fiscal e a apuração dos tributos, né, para efetivar o recolhimento dos tributos. Então, eles, durante a graduação, eles são capacitados para isso. Então, por conta disso, eles acabam tendo lá na graduação uma cadeira de legislação tributária, e eles acabam conhecendo a parte tributária sem saber essa distinção propriamente entre você ser um contador, o que chama de darfista, né? Muitos chamam de darfista, que é aquele que apura e entrega as obrigações tributárias, e um contador tributarista, que é o contador que realmente está na estratégia, ele vai ter que estudar muito mais do que a faculdade trouxe, né? Assim como advogado tributarista, também tem que estudar muito mais do que a faculdade trouxe. Aí ele tem que ir a fundo mesmo, entender todas as nuances do sistema tributário nacional, da legislação tributária, para poder ter esse olhar estratégico. Então, como que os contadores, e deixa eu explicar aqui para quem não sabe, gente, a gente tem o contador que passou por uma graduação de ciências contábeis e depois fez uma prova de qualificação perante o Conselho de Contabilidade, e nós temos os técnicos em contabilidade, os nossos chamados contabilistas, que também atuam na parte contábil das empresas, e muitas vezes os próprios contabilistas acabam se interessando pela área tributária. Mas os contabilistas, eles não têm uma graduação, eles têm um curso técnico, né? Uma formação técnica.
E são profissionais que ajudam as empresas aí nesses nuances da parte contábil. E aí esses dois profissionais acabam se interessando também, muitas vezes descobrem, falam, poxa, mas eu posso ir além, né, na parte tributária, além da entrega das obrigações, além de ser um darfista? Pode, você pode ser estratégico, e as empresas e empresários precisam disso, porque, gente, olha, vamos pensar do básico, uma estratégia, a escolha do melhor regime de tributação, é algo super estratégico para as empresas precisam fazer essa opção uma vez no ano. Qual que vai ser o regime de tributação que vai trazer um menor ônus tributário para a empresa? E muitas vezes, pasmem, o contador, ele não consegue olhar isso de forma estratégica. Ele sabe fazer a apuração, mas não sabe orientar o cliente qual que é o regime que ele vai pagar menos tributo. Ele não sabe ser estratégico. Quem sabe ser estratégico é um tributarista. E para que ele seja tributarista e tenha esse olhar estratégico, ele precisa entender dessas nuances, né? Dessas nuances da legislação, dessas nuances. Precisa entender um pouco do direito tributário também, né? Toda a formação básica do direito tributário ele precisa ter. Para ele poder entender qual que é o regime tributário que vai ser menos oneroso. E uma vez que ele entende qual que é o regime tributário menos oneroso, a parte do cálculo, a parte de colocar numa planilha e calcular fica fácil para ele. Ele sabe o que ele vai ter que colocar numa planilha para saber qual que vai ser o regime mais vantajoso para o cliente dele. E daí ele vai parar de ter medo de tirar o cliente dele do Simples Nacional e levar para o lucro real, porque o grande temor dos contadores é levar o cliente dele para o lucro real. E não, o lucro real é muito difícil, eu não vou levar, porque meu cliente precisa estar com uma gestão muito boa. Não, ele vai ajudar o cliente dele a gerir melhor os negócios, a ajustar. Ele vai ser estratégico. Então, para isso, ele também, assim como o nosso querido advogado que quer ir para a área tributária, ele vai precisar estudar, ele vai precisar entender do negócio do cliente, ele vai precisar se posicionar. E aí que vem, para o contador, ainda um desafio maior do que para o advogado, que é se posicionar como um profissional estratégico. Por quê? Porque a gente sabe que os honorários hoje, os honorários mensais que uma empresa paga com uma contabilidade para fazer o dia a dia, não são honorários de alto valor agregado, são poucos os profissionais da área contábil que conseguem cobrar mais de R$1.000 por mês do seu cliente para fazer toda a apuração contábil dele. E olha que é uma trabalheira do cão, é muita coisa. E eles simplesmente não conseguem cobrar mais que R$1.000 por mês. Difícil que consegue, difícil. É aquele contador que realmente já consegue colocar mais valor no seu serviço. Mas se a gente for pegar aí, a grande maioria não consegue. Primeiro porque não sabe se posicionar como um consultor. Se posiciona como um cumpridor de obrigação. Então, o empresário olha aquele contador como você não está fazendo nada além da sua obrigação. Da sua obrigação, sim. A sua obrigação é manter a contabilidade de uma empresa em dia. Então, o primeiro passo para o contador seguir na carreira de tributarista ele vai ter que mudar o chapéu dele. Ele vai ter que se posicionar como tributarista e muitas vezes todas as vezes isso vai passar por uma reformulação do plano de negócios dele. Se ele tem um escritório de contabilidade, ele vai ter que reformular todo o plano de negócio do escritório de contabilidade. Vai ter que informar os clientes que, a partir daquele momento, o escritório dele está abrindo uma nova área, que é uma área estratégica, é uma área de consultoria tributária, e que vão ter tributaristas focados a olhar o negócio do cliente de forma estratégica, e que esses tributaristas vão ser capazes de fazer planejamentos tributários para os seus clientes. Esses tributaristas vão saber estudar as nuances dos negócios dos clientes para saber qual é o melhor regime, como migrar de um regime tributário para o outro, como reformular o negócio do cliente para otimizar a carga tributária, né? Como que o cliente vai fazer para gerir melhor o seu negócio? Está em desconformidade? Vamos ajudar a vida do cliente para que ele siga no caminho da conformidade, para que ele implemente a governança tributária, né? Esse conjunto de procedimentos que visam coordenação, controle e revisão de todos os aspectos tributários da empresa. Então, o primeiro passo para iniciar é mudança de mindset.
o contador ele tem que passar a se posicionar como tributarista. Cada vez mais na parte contábil, a tecnologia vai fazer o dia a dia. Sim. Então, o profissional da área contábil precisa realmente se valorizar e ser estratégico, deixar que a máquina faça o trabalho operacional repetitivo, né, que a máquina ela aprende coisas repetitivas, mas o que é estratégia, a máquina não tem como a máquina estratégia a gente tem que levar. Então, aí que está o grande X da questão para o contador, né, se posicionar e estudar como que ele pode fazer para ser um profissional valorizado, para aí, sim, ele conseguir ter honorários muito superiores ao que ele tem hoje na contabilidade, que ele tem que brigar com as contabilidades digitais que cobram R$90 né? por mês, né? As contabilidades isso é uma realidade, tem que brigar ainda para ganhar pouco. Não, então, o profissional da área contábil, ele precisa se reinventar. E se reinventar sendo tributarista é uma excelente oportunidade. Uma excelente oportunidade dele ser um profissional valorizado para os seus clientes. Só que ele precisa se posicionar. E claro que ele vai precisar se capacitar para isso, porque se depender só da faculdade de contábeis não formam tributarista. Assim como a faculdade de direito também não forma tributarista. Né? É só aquela pincelada por cima ali da... Exatamente. Então, a melhor forma de iniciar na carreira de tributarista é pela qualificação técnica, tá? Porque se você vem de um outro background, e aí o primeiro passo, daí não tem jeito, porque vocês estão vindo cruz, né? Vamos pensar, você não tem nem aquele, que seja pouco, mas você não tem nem aquele referencial da faculdade de Direito e da Contabilidade. Então, vai precisar fazer uma outra graduação? Claro que não, né? Principalmente hoje que eu falei que com a disseminação do conhecimento, não precisa. Cola em nós, né, Lê? Cola na gente. Cola em nós que eu nos 37. Não, mas aí se você realmente vai para esse que você quer ser um tributarista, aí eu já vou falar para os próprios acadêmicos, tá? Vou unificar os dois aqui, porque o acadêmico também não precisa acabar a faculdade para ser tributarista, né, gente? Já falei aí, a faculdade não forma nenhum tributarista. Mas vamos já se qualificar, vamos já para uma formação técnica, né? Já vamos ali, uma formação que vai te dar todo o beabá do zero e te dar todo o caminho para você conquistar teus clientes e ser um profissional valorizado. Porque tudo passa por um estudo, você precisa estudar, entender o que você pode fazer, e aí eu vou dar uma recapitulada, né, nos 4 serviços de alto valor agregado que a gente explora aqui como tributarista de inteligência de negócios. Vamos lá, vamos para quem nunca ouviu, vai ouvir pela primeira vez, para quem já está cansado de ouvir, vai ouvir mais uma vez, e quem já ouviu vai dar aquela relembrada. Então, vamos lá, planejamento tributário, tá? Planejamento tributário, governança e compliance tributário, e dentro de planejamento e governança e compliance tributário, nós incluímos teses tributárias, incluímos a parte do contencioso tributário, tá? De uma forma geral, seja gestão de passivos, seja tese, e recuperação de tributos, porque recuperação de tributos eu também coloco como contencioso tributário, tá? Então, está dentro desses 2 serviços, planejamento tributário e governança e compliance tributário. Tá? Aí, a parte dos estudos setoriais, então, como eu falei, né, ser tributarista, você consegue atuar para todos os nichos, segmentos, inclusive terceiro setor, você pode atuar até para entidades. Vocês têm noção do que é trabalhar para entidades? Até para entidades, se você quer ser um tributarista de federação, associação, confederação, sindicato, fazer isso por meio dos estudos setoriais de radiografia tributária é um bom caminho, por quê? Porque você mapeia o mercado todo, né, a parte tributária de todo o mercado, e você consegue fazer com que a entidade possa prestar o melhor serviço para os seus representados, vamos dizer assim, né, seja os associados, enfim, seja para quem ela representa. E aí a parte da consultoria de mercado, né, como eu falei, os dados tributários, eles servem para que as empresas ganhem inteligência de mercado, inteligência nos seus negócios, e os dados tributários são os nossos insumos para a prestação de serviço de consultoria tributária com base em dados tributários. Então, esses são os 4 serviços de alto valor agregado que todo tributarista pode prestar e que basta saber como, né? Basta saber como. E eu acho legal a gente destacar aqui também, abrir um tópico e falar assim, poxa, eu sou advogado e eu acho que eu vou ter muita dificuldade por não ter a expertise de um contador. Ou eu sou um contador, eu
olha, quantos benefícios que é um advogado tributarista, não vou conseguir, ou eu não sou advogado, não sou contador, e eu vou precisar ter essa expertise. Então, fazer ali como é que eles falam? As alianças estratégicas. Não, acho que tinha até um negócio que o pessoal tá falando, as collabs, né, as colaborações. Arranje um parceiro, até a gente estava falando muito essa semana sobre a comunidade, né, a comunidade, agora me fugiu o nome. Tributarista do Futuro. Me fugiu o nome. Lá você vai conseguir achar parceiros, e não só lá, né? Mas talvez você encontrar um parceiro, dividir os lucros, não seja tão ruim, porque você vai ter essa expertise que te falta, né? Então, a questão da parceria é muito importante também, se você tem essa insegurança de começar, né? É verdade. E tem aquela máxima, né? Você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, né? Você quer chegar longe, vá bem acompanhado. Essa frase. É isso. Os parceiros, os nossos aliados estratégicos, eles que sejam complementares às nossas expertises aqui, eles contribuem muito. Até porque que a gente, depois vocês podem ver, a gente já fez outros episódios da equipe do tributarista, né? Muita gente começa como equipe, né? Sozinho. Mas sozinho você vai até um ponto, né? Sozinho você não consegue tão longe. Tem uma faixa dessa jornada de sucesso que você vai perceber que é muito trabalho para uma pessoa só. Não, principalmente para escalar. Principalmente para você escalar, ser um tributarista valorizar. Porque senão você fica muito limitado na quantidade, né? Hoje, como eu falei, a gente tem uma gama muito grande para explorar. Chega um momento que você tem que estruturar a equipe, graças a Deus, né? Você tem que estruturar a equipe. Então, vai chegar uma hora, gente, vocês podem achar que não, mas se vocês acompanharem a gente, com certeza vai chegar uma hora que os honorários de vocês vão ser muito altos para gastar com tempo em coisas que poderiam ser gastas com outras pessoas, com uma equipe, no caso, né? Tanto que, quando vocês acompanham o lançamento do nosso curso, uma das primeiras dicas é PR fiscal, né, Lê? Se aliar ali para não focar o seu tempo em coisas realmente estratégicas, né? Exatamente, a gente tem dentro do VPT, a gente tem dois grandes parceiros, né, PR Fiscal e o Ajuda Tributária, que auxiliam aí quem está iniciando e já quer iniciar indo longe, né, já não quer iniciar sendo uma equipe, né, quer iniciar já com um bom alicerce ali. Então, de fato, a gente incentiva muito os tributaristas a expandirem os seus horizontes, porque vamos pensar, no início você começa a atuar com só que vamos pensar, você pegou um cliente, esse cliente já vai te demandar tempo, tá? Vai te demandar tempo. E como a gente falou, né, Lê, uma vez cliente, sempre cliente, porque a gente consegue explorar esses quatro. É esse cliente que vocês têm que buscar, pessoal, aqui. O cliente semente, o que a gente chama de o cliente semente, né? É o nosso cliente semente. Então, uma vez que você tem o cliente semente, você vai começar atuando para uma coisa para ele, mas você tem dentro da área tributária esses 4 serviços, você pode prestar para todas as empresas. Então, como você vai fazer se você tem uma limitação de tempo? E a limitação de tempo vai te limitar os honorários também. Então, o que a gente quer é atender bem o cliente. Chega um momento em que, se a gente está capitaneando o negócio, se nós somos os empreendedores, e o negócio é nosso, a gente vai ser a pessoa mais estratégica do nosso negócio. A gente vai ser aquele que vai estar na linha de frente, orientando o cliente, só que a gente tem que ter uma equipe dando a retaguarda para fazer as pesquisas, para poder levar as soluções para o cliente. E até para alimentar as redes sociais, né? Que é um ponto muito importante que a gente sempre frisa aqui, de vocês terem a presença dentro da rede social. Você é um tributarista de inteligência de negócios e vai ter que gastar o seu tempo com isso, depois que você já iniciou ali, né? Então, a equipe é algo muito importante para começar. É muito importante em todos os sentidos. Né? Para ganhar escala, né? Para ganhar escala, para você poder ir aumentando a tua carteira de clientes e poder aumentando seus honorários, né? Porque senão você fica travado na operação. Olha, Lê, então tá me parecendo aqui que para alguém ser um tributarista de inteligência de negócio, a única coisa que precisa ter na área, se interessar, ter, assim, a pessoa ter, né? É se interessar pela área e agir, né? Só isso, Lê, não precisa de mais nada. Se interessar pela área e agir. Porque... Menos com desculpas aí também não pode ter. Tem desculpa. Pega eu falei, ser tributarista é uma carreira democrática, né? Democrática, não tem, assim, não é uma reserva de mercado, não é para poucos, não é democrática. Para quem não necessita de graduação, quer arregaçar as mangas, quer ir atrás das empresas, quer mostrar o seu valor para as empresas e levar soluções para as empresas. É isso, eu falo que o nosso maior propósito de tudo
é promover o desenvolvimento econômico do Brasil, porque quando a gente consegue melhorar a parte tributária, as empresas produzem mais, giram mais o capital, empregam mais. Então, no final das contas, que a gente está sendo um instrumento de desenvolvimento econômico. É isso. É muito bom. É aquele negócio que se vocês acompanham os podcasts, vocês sabem que é uma das frases que a gente sempre fala, sair da inércia. Saiu da inércia, já está mais do que no caminho já. Olha só, a Thaís está comentando, Thaís ingressou na comunidade, a Thaís é nossa irmã, Lelê, nossa irmã, testemunha de Jeová olha também, só, que legal! Gente, para quem não sabe, eu e a Lelê somos testemunhas de Jeová, a Thaís também, agora nova diamante da nossa comunidade também. Aí sim, Thaís. Nossa irmã de fé. Olha, Lê, você viu que, como a gente falou ali, realmente aconteceu aqui, ó. Contador, advogado, bacharel em direito, é o nosso público. Ó, ela, ó, aqui, ó, José Maria, ela é auditor fiscal da Receita Estadual. Aqui, ó, aqui, ó, ela queria já tem um bom background, hein, José Maria? José Maria é auditor fiscal, agora ele vai sair do outro lado da força, às vezes eu brinco, né, o outro lado da força que eu fisco, não, brincadeira, viu, José Maria? Vai vir para o lado do vai trabalhar para o Leão, é? O José Maria hoje trabalha para o Leão, vai trabalhar para o contribuinte. Não, mas é uma área muito boa. A gente tem vários alunos que já foram auditores fiscais, migraram para ser tributaristas, então já conhecem muito bem a legislação, né? Às vezes você está muito focado na legislação estadual, conhece, né, a parte da legislação estadual, mas aí para tributarista você vai ter que estudar outros, né, outros tributos, né? Porque, como eu falei, as empresas demandam a gente de uma forma geral, elas não querem saber se a gente é muito bom em ISS, que é um tributo municipal. Não, elas querem saber se a gente vai resolver o problema delas, vai levar a solução para elas, né? Então, a gente tem que saber de uma forma geral, aí, por mais que a gente tenha dentro da nossa equipe profissionais que sejam mais capacitados numa área do que na outra, enfim. Mas o tributarista em si, ele tem que ter uma visão bem geral de todas as áreas, tá? Dentro do tributário. Ó, a Edna está falando, o que fazer quando não houve a possibilidade de estagiar? Como saber iniciar? Edna, é o que eu falei, daí você vai ter que se capacitar e foge da pós-graduação se você quer empreender na área, se você quer conquistar os teus clientes. Não prioriza a pós-graduação agora, vai para cursos mais diretos ao ponto. E aí eu tenho que puxar não ganhar dinheiro, lado, né, Lelê? Aí a gente tem que falar, cola na gente no FTF também, né? Cola no Formação de Tributarista. Exatamente. Hoje é o único curso de formação de tributaristas que existe no Brasil. Pioneiramente, nós somos o único dentro do IBT, nasceu com formação de tributarista, agora temos a formação de tributarista do futuro, que ampliou muito, né, o conteúdo que tinha, a formação que tinha anterior do FT, né, era formação tributarista, mas continua sendo o único, tá? Não temos mais nenhum curso de formação completa de tributarista. Somos pioneiros, aí temos bons outros cursos que eu já mencionei no início do nosso podcast, contudo são cursos mais restritos, né, a determinadas áreas dentro do tributário, com o que te dá esse olhar holístico, essa visão panorâmica, é a formação de tributarista do futuro mesmo. A única coisa é que no FTF a gente não dá um foco para a tributação de pessoa física, tá? A gente fala muito de todos os tributos, ensina todos os tributos, mas a gente não foca na prática da atuação para a pessoa física. Então, esse preciso fazer, porque às vezes você quer atuar para a pessoa física, o FTF não é o foco dele, tá? Não é o foco do FTF. Mas eu acho que é bem isso que a gente, no final das contas, se você não quer trabalhar com empresas e quer ser um tributarista, você sendo advogado, contador, em qualquer outro curso, nasceu essa vontade de ser um tributarista? Por que não vir para a FTF? Me dá um bom motivo. Para mim não, né? Você não dá nem para mim, para você mesmo. Se dê um bom motivo para não entrar para a FTF. Você quer uma formação, não quer? Não é tão extenso quanto uma pós-graduação. Muitas pessoas, eu não estou nem eu falando, porque eu não fiz, eu não posso nem dizer da minha parte, não. Pessoal aqui do YouTube, eu não sei quem falou, não vou conseguir achar agora, mas falou o curso do FTF entrega mais do que a pós da contabilidade. A Lilian então, comentou. A Lilian, né? Então, assim, ó, a vaga para o curso, a vaga não, ó, a lista de espera. Lista de espera, lembrei. A lista de espera tá lá, se inscreve e quando vier o lançamento, você já vai colar na gente. O Formação de Tributarista do Futuro, gente, ele abre e fecha a turma, tá? Então, não fica aberto para você entrar a hora que você quiser.
Então, mas você pode deixar teu nome na lista de espera, tributarissadofuturo.com.br, e assim que for aberta uma nova turma, a gente avisa vocês, tá? E é até legal, porque mesmo não estando aberto as vagas, se você ainda está nessa dúvida, poxa, eu ainda não tenho segurança de entrar no investir, porque não é gasto, né? Isso aqui, entrar para o FTF é um investimento. Eu não tenho segurança de entrar aqui para o FTF, acompanha a gente, acompanha os conteúdos. E vai preparando o bolso, né, Lelê? Porque investimento não é investimento igual de pós, mas o FTF está na casa, para vocês saberem, a FTF matrícula na casa dos R$3.000, tá bom? Então, que às vezes o pessoal acha que vai ser, né, cursinho de extensão baratinho, gente, no FTF é uma formação completa. E é muito mais, pensando em economia, muito mais barato do que uma pós-graduação, entrega muito mais, mas ele é um investimento relevante de qualquer forma, não dá para dizer. É um grande investimento, né? Se você está disposto, que é importante a gente destacar isso, né? Se você está disposto a estudar para ser um tributarista de alto valor agregado, parar de ficar lutando aí para ganhar pouquinho, é um investimento. Então, acompanha a gente aí, porque quando vier o lançamento, você já vai ter acompanhado os conteúdos e já vai ter decidido se é isso que você quer ou não, né? Exatamente. Olha, Lê, deixa eu só responder a pergunta do Luiz. Vou para dar uma recapitulada nos serviços que o não advogado pode fazer. Luiz, o não advogado pode fazer os 4 serviços de alto valor agregado, tá? Planejamento tributário, governança e compliance tributário. Dentro do planejamento e da governança, a gente tem as recuperações de crédito tributário que não precisa de atuação na esfera judicial, tá? Então, não precisa ser advogado. Estudos setoriais de radiografia tributária voltados a terceiro setor, a entidades, e consultoria de mercado com base em dados tributários, que aí vai te exigir um pouquinho mais de conhecimento de dados tributários, análise de dados, classificação de dados para levar inteligência, tá? Então, é muito mais você entender, é muito mais matemático, vamos pensar assim, do que humana, né? Não vem muito das humanas, vem mais da matemática, porque analisar dado mesmo, classificar dados, e daí do dado levar estratégia, que daí entra mais quem tem essa mente mais das ciências humanas aí. Então, são esses. Eu gosto de falar que é mais fácil a gente falar o que apenas o advogado pode fazer do que o que todos os outros podem, porque o que apenas o advogado pode fazer? Atuar perante o Poder Judiciário e fazer parecer. Basicamente, é o único diferencial, o resto todo mundo está livre ali para fazer. Todas as pessoas podem fazer, exatamente. Olê, então, para finalizar esse episódio, que também ficou um episódio longo, mas com muito conteúdo bom. Então, você, Lê, com mais aí de 17 anos de experiência como uma tributarista, como você tem auxiliado os que estão chegando a realmente abraçarem essa carreira? Com o meu propósito de formar novos tributaristas diamante, né, gente? Claro, diamante é o quê? Valorizado, não é? Quem que tem um diamante joga fora? É verdade, né? Eu acho que algumas pessoas talvez não saibam disso, mas é por isso que a gente fala o diamante, que a gente traz essa palavra diamante, porque é valorizado, tributarista valorizado. O tributarista diamante é o tributarista valorizado. Então, o meu propósito é esse, formar cada vez mais tributaristas valorizados aí no mercado, tributaristas de inteligência de negócios, e eu faço isso, como a Lelê já muito bem falou, por meio de conteúdos diários nas redes sociais, né, diários, por meio do nosso curso de formação de tributarista do futuro e por meio de toda a trilha do BPT Educação, né? Então, a BPT Educação, uma vez que você entra no FTF, e não necessariamente nessa ordem, mas você tem ainda à disposição a comunidade tributarista do futuro, que é a tua comunidade, você vai estar lá junto com a tua tribo, todo mundo com o mesmo propósito para se auxiliar e para levar a solução para mais empresas no Brasil. E aí a gente tem a nossa mentoria, né, nossa mentoria Empreendedor Tributário 5.0, e nossos cursos, temos a nossa maratona de tributação e inteligência de negócios. Chegando! Chegando. Quem assina a maratona tem direito ao nosso Netflix, né, para maratonar, já que é uma maratona. É um outro Netflix tributário que tem todo o conteúdo das maratonas anteriores. Para quem não sabe, é um evento de 3 dias, com muito conteúdo relacionado à tecnologia, à inovação, marketing, vendas e tributário, claro, né, gente? Sempre, então, né? E tributário. Então, o nosso Netflix aí é a nossa maratona de tributação e inteligência de negócios, e aí também você pode comprar quando você quiser, e uma vez que você seja assinante, você tem direito aí para o evento ao vivo do ano, né? Esse ano vai ser, sempre é começo de novembro, primeiro final de semana de novembro, tá?
Então, toda a nossa trilha, a gente tem o nosso Master, mas o Master, na pandemia, a gente deu uma paralisada nele. Nosso BI Tech Skills, a gente também deu uma paralisada nesse momento. Estamos aí vendo se vamos abrir novas turmas ou não. Mas todos os nossos outros produtos do VPT Educação já vão te formar muito bem como tributarista valorizado. Realmente. Mas então, gente, para finalizar oficial, é aquele negócio, acompanhe nossas redes sociais. Eu acho que é legal a gente destacar nesse merchan, por causa que, por exemplo, esse episódio aqui nasceu de onde? Nasceu de uma sugestão de alguém que colocou no comentário em uma live. E ela sempre abre caixinhas de perguntas para vocês sugerirem novos temas e conversarem realmente, colocarem as suas dúvidas lá até por direct, que ela responde, gente. Ela responde as pessoas que perguntam ela no direct. Respondo todo mundo. Exatamente. Enquanto eu conseguir, né? Enquanto eu conseguir, ainda respondo. A Lê faz o máximo para responder vocês. Então, é um acompanhamento a mais que vocês têm lá, né? Fora que a gente sempre comenta que é muito bom os conteúdos, né? Mas então, gente, é aquele negócio. Toda sexta-feira estamos aqui, 1h, esperando vocês para nos assistir, captarem esse conteúdo. Mas se você perdeu ou você quer recapitular ele sem erros, sem muitas falhas, né? Limpinho. Os erros do ao vivo. Os erros do ao vivo, né? Que só o ao vivo tem. Acompanhe as nossas plataformas de áudio, de podcast, estamos em todas as plataformas, e lá vocês vão ter o acesso, né, 36 outros episódios que já tiveram, muito gente, a gente tá no Spotify, a gente tá no Google Podcast, a gente tá no podcast da Apple, né, do iPhone, então é só procurar lá podcast Tributarista do Futuro, vocês vão nos achar lá, e também no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube, Tributarista do Futuro, tem uma playlist só do podcast. Então, você consegue ver, se você quiser ver a gente, você consegue ver lá na playlist todos os episódios. O pré-Lelê, porque a Lelê entrou, não sei qual episódio. É verdade, eu entrei ali na metadinha dos episódios. Mas pré-Lelê e pós-Lelê, né? Então, vocês podem ver a gente lá. O importante é ver, o importante é compartilhar. E quem não está inscrito no canal do YouTube, por favor, se inscreva, ative a notificação. Quem não está no meu Instagram do Tributarista do Futuro, vai lá, me segue, ativa a notificação também. Instagram do BPT Educação também, tem muito conteúdo bom, a gente está separando os conteúdos, não vão ser mais conteúdos copia e cola, né? Já não estão mais sendo. A gente já está produzindo conteúdo exclusivo para o Instagram do BPT Educação, mais voltado a quem já é tributarista, então a gente vai focar no Tributarista do Futuro, a galera que está entrando para o tributário, e no IBPT Educação, a galera que já é tributarista e quer ser cada vez um tributarista melhor, tá? Então, o que vocês têm que fazer? Já seguir os dois, né? Claro. Já segue os dois. Tá tudo certo. Gente, é até importante vocês saberem que isso aqui é uma continuação, né? Do episódio. Então, por isso que é importante vocês ouvirem o episódio anterior para complementar esse, né? Exatamente. E, sempre que vocês quiserem novos episódios, novas dicas de conteúdo, me manda lá no Instagram e a gente vai anotando, a gente faz aquele nosso banco de ideias aqui e a gente vai trazendo nos outros episódios para vocês. Aliás, toda semana tem episódio, então a gente tem que estar sempre dando essa, né? A gente tem que estar sempre atualizando os conteúdos aqui com vocês. Lelê, finalizamos, então? Acho que finalizamos. Obrigada pela presença de todo mundo. Para almoçar. Beijão. Até a minha próxima reunião agora, que 3h eu tenho reunião, 3, 3h30, 4h30. Hoje é a tarde inteira de reunião. Lotada de reunião. Graças a Deus. Tchau, gente. Beijão. Pessoal, beijo.